Bom, para fazer macarrão nós vamos precisar farinha de amêndoas de boa qualidade, peneirada. No caso, eu compro essa aqui do Empório Temperinho, eles importam diretamente da Califórnia. É uma ótima farinha, eu não preciso peneirar, ela já vem peneirada. Simplesmente utilizo a medida, que no caso é 150 gramas. A farinha de amêndoas faz uma total diferença. A qualidade dela é fundamental para um macarrão de boa qualidade. Não pode ser farinha de má qualidade, que vai refletir muito no produto final. Açúcar refinado, normal, 150 gramas. Eu vou utilizar para fazer a calda no merengue. 57 gramas de clara de ovo. Outros 57 gramas aqui. No caso, vai ser usado uma parte para mistura de farinha de amêndoas e açúcar. A outra parte será usada para o merengue. Água e basicamente é isso. No caso, corante, né? Dependendo da cor que você for fazer, eu vou utilizar o verde, que vai ser macarrão de pistache. Vou pesar 150 gramas da farinha de amêndoas. Como eu disse, eu não preciso peneirar esta aqui, porque ela já é de boa qualidade. Açúcar de confeiteiro, no caso, eu vou peneirar. 150 gramas também. Eu só peneiro ela porque, no caso, depois esses gruminhos, eles demoram se fazer na hora de misturar as duas farinhas. E eu aqui pouco chato. Misturo tudo. Importante deixar bem misturado. Bom, tá aqui. Agora reservar e vamos para a parte do merengue. Agora a gente pesa 150 gramas de açúcar refinado e 38 gramas de água. Vai misturar. E agora nós vamos para a parte do merengue. Essa parte agora, muito importante, que é a parte do merengue. Utilizo o método merengue italiano, dos 3 métodos que é mais estável, fica menos água no resultado final, é maior chance do macarrão sair mais estruturado, mais homogêneo, mais sequinho. Nós vamos bater a clara em velocidade máxima, enquanto isso eu vou fazer uma calda de açúcar ao mesmo tempo, e depois nós vamos verter a calda de açúcar no merengue para terminar. Para dar tempo de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, o merengue não desestabilizar enquanto o açúcar chega na temperatura de 118 graus, importante, nós temos que ter um termômetro confiável. No caso, eu estou usando esse de espeto próprio culinário e vai funcionar da seguinte forma. Quando a calda de açúcar chegar em 110 graus, eu vou dar partida na batedeira até quando ela chegar a 118, o merengue já esteja montado. Então, ele tem que estar numa consistência parecendo uma espuma de barbear, e eu vou jogar na calda enquanto ele bate. Depois disso, uns 2 minutos, você deve encerrar. Não pode bater demais também, senão ele desestabiliza. Aqui temos os 57 gramas de clara. No caso, nós vamos fazer a calda primeiro, até ela atingir a temperatura de 110, 112 graus. Temperatura subindo, vou esperar ela chegar em 110 e aí eu dou partida. É importante você ter a calda do lado da batedeira, porque vai fazer tudo muito rápido. 106 graus, 110, velocidade máxima. Olha como a clara já está aumentando a espuma. Está quase na hora. Desliga o fogo, derramando a calda aos poucos. Escorrendo o fio no bowl da batedeira para não fazer bagunça, não cair no garfo e espirrar para todo lado. Agora nós vamos bater mais ou menos uns 2 minutos.
Não vai nem precisar do bowl da batedeira esfriar completamente. Ele continua morno ainda. Acredito que deu. Ó, uma boa textura é essa aqui. O merengue. Ó, ele forma esse que eles chamam de bico de passarinho. Tá vendo? Merengue perfeito. Feito isso, agora nós vamos para a parte de misturar o restante da clara na mistura de açúcar e farinha de amêndoa. Se você vai fazer macarrão colorido, a hora de colocar o corante é essa. Se você usa corante hidrossolúvel em gel. Se você usa corante em pó, você pode fazer isso quando bater o merengue, quando estiver batendo o merengue. Como eu vou fazer um macarrão de pistache e eu quero ele contrastando com o recheio, eu vou fazer ele levemente verde e coloco poucas gotas. Eu quero uma cor bem clarinha, dependendo da intensidade que você vai colocar. Se você for fazer macarrões de cores muito intensas, eu recomendo utilizar corante hidrossolúvel em pó. Agora nós vamos fazer essa mistura. É essa hora que a farinha de amêndoas de boa qualidade aparece. Porque se for uma farinha muito úmida ou muito oleosa, essa pastinha aqui que você faz antes de fazer a macarronagem, ela vai ficar estranha e você vai perceber. Você pode tentar corrigir colocando ou talvez mais um pouco de farinha ou clara, mas o ideal é que não precise fazer isso. A textura correta é essa, ó. Ela virou uma massinha, tá vendo? Não dura demais e nem mole. Feito isso, a gente vai pegar um pouco do merengue e misturar nessa pastinha. Feito isso, agora a gente coloca o restante todo o merengue. E vamos para a macarronada, que é uma das partes mais importantes, talvez a mais importante de todo o processo para fazer os macarrões. É essa parte que, se você passar do ponto, pode jogar fora, não tem como fazer mais nada. Agora nós vamos misturar. Esse processo, além de misturar a pastinha de amêndoas no merengue, ele vai tirando um pouco de bolhas, tirando o ar da massa, né? Essa técnica se chama macarronagem. Tá quase chegando à textura correta. O tempo vai variar muito com a farinha, com o tipo, né? A marca e tal. Só mais um pouquinho, tá feito. Tá vendo que a massa ela fica... Do nada ela fica briosa. Isso é um bom sinal. Chegamos no ponto correto. Nesse caso, parou. Agora nós vamos pegar um saco de confeitar grande e um bico. Eu utilizo o 2A, eu acho mais fácil e me adaptei legal a ele. Porém, outras começam com um tamanho menor, como este aqui, tamanho 12. No caso, nós vamos colocar ele no saco e eu coloco um araminho, desses de garrafão. Uma dica muito boa para reduzir o número de bolha depois de pingado é você tirar as bolhas agora antes de fechar o saco. Eu faço dessa forma. Vou apertando, elas vão estourando e subindo. Eu dou um nó no próprio saco, mas se você quiser usar uma fita para fechar aqui ou algo do tipo, não faz diferença nenhuma, questão de preferência. Tá pronto. Bom, que nós temos saco de confeitar, uma assadeira com a manta teflonada ou papel teflon, sei lá, um monte de gente dá nome diferente para isso aqui. Gosto do cinza, eu tive muito mais sucesso com cinza, com prata, sei lá, do que com o preto. O preto, para mim, eu acho que deu problema antes
E não sei, mas acho que isso é questão de adaptação de cada um. Para poder fazer o mais padronizado possível, eu utilizo como guia uma tampinha em que eu vou marcar. Sei, pode ser uma tampinha de qualquer coisa mais ou menos nesse tamanho, que eu vou utilizar para carimbar e marcar para a gente ter uma referência para criar nossos macarrões. Eu uso a própria massa da macarronagem e vou carimbando. Essa é uma dica muito boa para quem está começando e ainda não tem muita habilidade de pingar as bolinhas padronizadas. Vai te ajudar bastante. Eu achei que estava filmando, mas não estava. Mas basicamente o que eu fiz foi pingar antes do círculo. Quando ele chega até aqui, você tira o bico e passa para o próximo. Porque a massa ainda vai abrir depois que você parou um tempo. Ela abre e estabiliza desse jeito. O que tem que fazer depois disso? Furar as bolhas. Terminou de pingar, vá ao forno e coloque ele para aquecer até 70 graus. Enquanto isso, se tiver alguma bolha, você vem e estoura. Bom, meus macarrões já estão no forno. Eu deixei eles a 60 graus por 10 minutos. Pronto, passados os 10 minutos, eles estão prontos para serem assados. 110 graus, 110, 115 por aproximadamente 27 a 30 minutos. O tempo exato você só vai descobrir fazendo testes. Pronto, se seu macarrão cresceu esses pezinhos, é só esperar terminar o tempo e ver se eles ficaram devidamente assados. Então agora é formar os parzinhos. E aí? Quando eles ficam todos mais ou menos do mesmo tamanho, é bem mais fácil. E isso você vai conseguir com prática. Tá aí, ó, parzinhos montados. Agora é só fazer o recheio, que aí já é outra técnica, outra coisa, e rechear. 35, 36, 37, 38, quase 39. Tá aí. Prontos para serem recheados.